Olá, você já leu autoajuda? É um gênero literário, digamos assim, que tem o objetivo de fazer com que as pessoas construam a vida dos sonhos, realizem as metas inalcançáveis, que consigam o impossível. Pois é, eu já li autoajuda, principalmente aquele livro O Segredo, que talvez você conheça. Quando eu era adolescente, eu era bem mais ingênuo do que sou hoje. Eu ainda sou ingênuo, mas na época era muito mais. Eu tive acesso a esse livro. E eu lembro que ele trazia algumas estratégias de mentalização para você alcançar o que você quisesse. Desde uma vaga no shopping até alguém depositar um cheque na sua caixa de correio. E tinha um bordão também que eu lembro que era sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se bem. Pois é, eu quero trazer aqui dois motivos importantes para você não ler a autoajuda. Ou ler de forma crítica e entendendo o porquê de todo aquele enredo, o porquê daquela linguagem tão simples, clara e direta. Antes da gente continuar, deixa aqui o teu like, isso é muito importante para que o canal continue crescendo e que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas que possam se interessar. Deixa também um comentário, diz aí se você já leu algum livro de autoajuda e se já te ajudou de alguma forma a conseguir o que você queria. Muito bem, quando eu fui amadurecendo, percebendo a realidade de uma forma mais próxima, e quando a filosofia me foi apresentada, eu tive um clique com relação a isso. Eu passei a ter uma percepção de realidade bem diferente de quando eu tinha na minha vivência com a autoajuda. A filosofia, o amor, a sabedoria, ela não é uma disciplina para a gente decorar nomes de filósofos, mas para pensar melhor. Eu entendo que a autoajuda ela tem ali um apelo comercial no sentido de levar para as pessoas as respostas práticas rápidas para os seus dilemas cotidianos. Pensar dá trabalho, filosofar, ler um livro de Aristóteles, ler filosofia antiga dá trabalho, é pesado. Mas eu quero trazer aqui, destacar dois motivos para você evitar a autoajuda. O primeiro é que ela é puramente egoísta. A autoajuda, ela te ajuda somente como conseguir o bem-estar que eu quero sentir, como conseguir o carro dos sonhos, a casa ali com uma foto colada na parede para poder alcançar a meta de ser próspero na vida. Percebe que é um movimento pautado no próprio umbigo? Nós estamos aqui para servir. Esse conteúdo está sendo disponibilizado para que você reflita de alguma maneira sobre esse tema. Quando eu estou dando aula, consultoria ou mentoria, eu estou ali servindo do meu tempo, da minha capacidade reflexiva e da minha técnica para poder ajudar aquela pessoa que está ali junto comigo, aquele aluno e tudo mais. Então a nossa função no mundo, a nossa finalidade no mundo é servir. A partir do momento que eu olho para autoajuda, eu estou olhando para mim mesmo apenas. E para o ser humano, até quimicamente, é muito importante que ele sirva. A ocitocina é um hormônio do amor, que ele é ativado dentro da gente quando a gente serve a outra pessoa. Então, quando eu olho somente para mim, para minha autoajuda, eu estou numa perspectiva bastante egoísta da realidade. Sendo que a gente tem que furar essa bolha e olhar para o que a gente pode servir ao outro e ao mundo através dos nossos talentos. Pensa em alguém que tem muito recurso financeiro. Eu conheço muitas pessoas assim, que conseguiram o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, mas ainda assim sentem um vazio dentro de si. Ao mesmo tempo que tem pessoas com pobreza material, mas que têm uma plenitude por puramente servir. Essa autoajuda pautada no centramento em si mesmo, ela não está ligada à finalidade do ser humano. Pensa um pouco nisso. O segundo motivo é porque a autoajuda ela é arrogante. Pensa, como que através de um pensamento eu sou capaz de fazer com que alguém coloque um cheque dentro da minha
caixa de correio. O cheque não existe mais praticamente hoje, né? Mas vou mentalizar um Pix de R$ 1 milhão na minha conta. Isso é no mínimo arrogante. Nós temos as nossas limitações. Nenhum ser humano é onipotente. E quando você vê a autoajuda como uma maneira de você conseguir tudo o que você quer, inclusive o impossível, você está colocando em si uma condição que não está ao teu alcance. Eu gosto muito de uma música dos Engenheiros do Havaí, que é Somos Quem Podemos Ser. E ele fala que somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. O nosso autoconhecimento também passa por entender as nossas limitações. E isso faz a gente desenvolver uma virtude muito importante, que é a humildade. Um ser humano humilde, ele tem uma reta consciência de si. Ou seja, ele sabe até onde ele pode ir. Agora, a autoajuda te coloca como o super-homem, aquele que consegue tudo o que pensar e simplesmente imaginar. E não é bem assim. Então a gente precisa entender que a nossa condição humana, ela precisa da servidão. Isso vai contra o que a autoajuda promove. E o outro ponto é, não podemos ser arrogantes a ponto de achar que podemos tudo o que quisermos simplesmente no ato de pensar e imaginar aquilo acontecendo. Então, se você tiver curiosidade de ler sobre autoajuda, se você ainda leu, eu te convido a fazer essa reflexão. E se você quiser mergulhar na filosofia, você vai ver que vai encontrar ali muitas respostas, não num formato tão direto, objetivo e claro, mas que por meio de um processo reflexivo profundo, você vai conseguir ligar os pontos a ponto de perceber que a realidade não é tão previsível quanto o que se imagina nesse nível de profundidade que a autoajuda traz, que é um nível raso. Então eu te convido a evoluir, a buscar a filosofia, a neurociência, porque tem também o último ponto que eu quero trazer sobre a autoajuda, principalmente olhando para o segredo lá. Ele fala, sinta-se bem, como se sentir-se bem fosse algo possível de acontecer com um simples clique dentro da nossa cabeça. Agora eu te pergunto, se você perde um ente querido, você vai se sentir bem? É claro que não, a tristeza vai se instalar. Então, sentir-se bem está ligado a uma condição emocional. E muitas vezes a gente sabe que para atingir algo mais elevado, a gente não consegue se sentir bem. Para ter uma boa condição física, você não se sente bem na academia. Quando você passa por luto, você não se sente bem, você precisa viver aquele sentimento com plenitude, com consciência de que a realidade humana é assim, cheia de limitações. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar mais sobre a servidão e sobre as tuas limitações. Um ser humano que entende as suas limitações, ele tem uma reta consciência de si, portanto ele é humilde. Faz sentido para você? Deixa aqui um comentário sobre quais fichas caíram aqui nesse conteúdo, se te ajudou, e encaminha para outras pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Aqui a gente vai falar sobre gestão de pessoas, sobre filosofia, sobre pensamento humano. É sempre uma oportunidade bem bacana de olhar para esses temas que são sempre atuais. Tá legal? Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.